O vazio que você sente não é falta, é excesso. E quando você entender isso, tudo muda. Eu acabei de assistir o podcast do Joel J com a Mari Coelho e saí de lá com 12 lições que literalmente viraram minha cabeça do avesso. E eu preciso compartilhar isso com você agora porque talvez, só talvez, uma dessas lições seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Vou começar pelas que mais me impactaram, aquelas que parecem um soco no estômago, sabe? Aquelas que te acordam. Então fica comigo até o final, porque a última lição é pura poesia e vai mexer com você de um jeito que você não espera. Primeira lição: o vazio não é falta, é excesso. A Mari começou o podcast soltando essa bomba. Ela disse assim: você já sentiu em algum momento da sua vida que faltava algo? Aquele vazio? Sabe o que eu descobri? Isso não é falta, é excesso. É que sobra algo dentro de você e você não usa. Cara, quando eu ouvi isso, eu pausei o vídeo. Tive que parar para processar. Porque a vida inteira a gente acha que precisa de mais. Mais cursos, mais conhecimento, mais validação, mais experiência. E a Mari vira e fala: não, você já tem demais. O problema é que você não coloca para fora. Ela continuou: quando a gente tem algo dentro da gente que a gente não coloca no mundo, isso nos sufoca. A maioria das pessoas não está morrendo porque precisa de algo. Está morrendo porque ela tem algo e não usa. Pensa comigo. Quantas ideias você teve e não executou? Quantos projetos você pensou e não começou? Quanto conhecimento você acumulou e nunca ensinou para ninguém? Isso está te sufocando. Não é que você precisa aprender mais. Você precisa esvaziar o que já tem dentro. Você não está vazio porque falta. Você está sufocado porque transborda e não se permite transbordar para o mundo. Isso muda tudo. Segunda lição: não é sobre ego, é sobre eco. A Mari soltou uma frase que eu já gravei na minha mente para sempre. Não é sobre ego, é sobre o eco. Quando o ego calar, qual eco que você vai deixar? Ela explicou que a gente passa a vida preocupado com a quantidade errada de coisas. Quantos seguidores tenho? Quanto dinheiro coloquei no bolso? Quem me reconhece? Isso é ego, e ego é temporário. Mas o eco? O eco é eterno. O eco é o rastro que você deixa. São as vidas que você transforma. São as pessoas que você faz continuar quando elas querem desistir. A Mari disse: as pessoas podem copiar o seu produto, mas jamais conseguirão copiar a sua história. E continuou: pare de se preocupar com quantos seguidores você tem. Comece a focar em quantas vidas você salva e quantas almas você devolve para o céu. Isso me pegou forte, porque eu percebi que todo o meu conteúdo, tudo que eu crio, não é sobre mim. Nunca foi. É sobre você que está me assistindo agora. É sobre a pessoa que vai descobrir que pode mais do que imaginava. É sobre o eco que fica depois que eu não estiver mais aqui. Quando você morrer, e vai morrer, o que vai ficar? Essa é a única pergunta que importa. Seu ego morre com você. Seu eco continua. Terceira lição: palavras são feitiços e seu pai decreta seu futuro. Essa aqui é poderosa e eu preciso que você preste atenção porque pode mudar literalmente a trajetória da sua vida e da vida das pessoas que você ama. O Joel contou uma história sobre o pai dele. Ele nadava competitivo e o pai virava para ele e falava coisas que pareciam loucas. Você vai ganhar do Gustavo Borges. Sendo que o Gustavo Borges era o melhor nadador do Brasil na época. E o Joel pensava: pai, você está viajando, é o Gustavo Borges. Aí a Mari explicou o poder oculto por trás disso. Ela disse: soletrar vem de spell, que significa feitiço. Toda palavra é um feitiço dado, que você pode aceitar ou não. Quando um pai fala uma palavra para o filho, ele está profetizando, enfeitiçando aquilo. A palavra de um pai para um filho tem muito valor. Então, quando seu pai vira e fala assim: você vai ganhar, você não precisa concordar. Ele decretou. E o Joel perguntou: o quanto você acredita que isso foi essencial para você ter o resultado que você tem? E ela respondeu: 100%. As palavras têm poder criador. Elas não apenas descrevem a realidade, elas criam realidade. Quando alguém que você ama diz algo sobre você, isso vira um feitiço. Você pode aceitar ou quebrar.
A Mari falou que ela tem cuidado com as palavras. Às vezes a mãe dela fala algo negativo e ela pede: Mãe, por favor, você pode retirar o que você disse? Porque isso que você está falando, você está amaldiçoando a minha vida. E a mãe fala: Claro que não, filha. E ela responde: Então você pode retirar? Porque essa sua palavra, ela tem poder. Eu sou sua filha. E ela ensinou um exercício prático. Pega uma folha, faz 2 colunas. Na coluna do 0, você coloca todas as coisas negativas que você já falou sobre você, ou que alguém falou. Na coluna do 1, você coloca o oposto. O oposto de fracasso é vencedor. O oposto de incompetente é competente. E você faz essa limpeza. Porque cuidado com as palavras negativas que você deixa sua boca falar e seus ouvidos escutarem. Se você tem dor de cabeça, não fale que tem dor de cabeça. Se tem problema financeiro, não decrete problema financeiro. Você vibra na frequência do que fala. Mude suas palavras, mude seu destino. Isso não é filosofia barata. Isso é ciência espiritual. 4ª lição: não flerte com o fracasso. O Joel contou que o pai dele tinha uma mentalidade que beirava a loucura. Ele não tinha plano B, 0. E a Mari validou isso como essencial. Não flerte com o fracasso significa não negociar com a desistência, não ter aquele mas se não der certo eu faço X, não deixar portas de fuga abertas. O Joel disse: Meu pai não flertava, você é forte, forte, não tinha intimidade com o fracasso, não colocava opção, não tinha plano B. E eu percebi uma coisa: quando você não tem plano B, seu plano A funciona. Não é teimosia, é compromisso total. É queimar as naves, porque enquanto você tiver uma porta de saída, seu cérebro vai procurar ela. Mas quando você fecha todas as portas e só deixa uma aberta, a porta do seu objetivo, você não tem escolha a não ser atravessar ela. É radical? É. É necessário? Absolutamente. Todo grande resultado que você conhece veio de alguém que não tinha plano B. 5ª lição: se não multiplicar sua verdade, você planta mentira no mundo. Essa aqui me incomodou de uma forma boa. A Mari disse algo que me cutucou. Se ela não multiplicar a verdade dela, ela vai estar plantando uma mentira no mundo. Eu parei e pensei: como assim? Ela explicou: se ela não entender que ela precisa levantar a bandeira dela, defender aquilo que ela acredita e ensinar outras pessoas, ela pode fechar o negócio dela hoje. Porque se você tiver preguiça de ensinar, é mais fácil você trabalhar para alguém. E continuou: se você não ensinar, não tem como o outro aprender com você. Não existe outro caminho. Sabe o que isso significa? Você não compartilhar o que sabe não é humildade, é egoísmo. Porque enquanto você se cala, quem está falando? As pessoas ruins, os charlatães, os que destroem sonhos, eles não têm vergonha de falar. E você, que tem algo valioso, fica em silêncio? Você está permitindo que mentiras dominem. Seu silêncio é cumplicidade. A Mari disse uma frase que me arrepiou. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas te fazem desistir dos seus sonhos, só porque ela não aprendeu a sonhar. Se você tem conhecimento, experiência, história e não compartilha, você está deixando que os destruidores de sonhos dominem a narrativa. Você tem responsabilidade. Seu silêncio está prejudicando gente. 6ª lição: o impossível só tem esse nome porque você não chegou lá. Essa foi a mensagem final que a Mari deixou no podcast. O Joel pediu para ela mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas e ela disse: na sua jornada, em muitos momentos, você vai querer parar e você vai achar que é impossível. Mas o impossível, ele só tem esse nome porque você ainda não chegou lá. Deixa isso entrar. Impossível é temporário. É apenas uma palavra para algo que ainda não foi conquistado. Voar era impossível, até que alguém voou. Ir para a Lua era impossível, até que alguém foi. Você criar aquele negócio, escrever aquele livro, transformar aquela vida parece impossível, até você fazer. A Mari continuou: eu quero que você se lembre todas as vezes do dia 1, para que você tenha todos os dias a energia de quando começou. Mas se por uma fração de segundo, por um milésimo de loucura, você pensar em desistir, eu quero que você se lembre de quantas pessoas você fez continuar. Você já fez alguém continuar. Você já foi a razão de alguém não desistir. Você já salvou alguém com uma palavra.
Um post, um conselho. Como você vai desistir agora? Sua vida não foi dada apenas para ser vivida. Foi dada para transformar outras almas. Você tem responsabilidade. Depois dessa, você não pode mais usar impossível como desculpa. 7ª lição. Você aprendeu que só tem valor o que dá trabalho. Mentira. A Mari fez uma pergunta para o Joel que me fez parar para pensar. As pessoas cobram mais caro por aquilo que dá mais trabalho ou por aquilo que elas fazem melhor? E o Joel respondeu na hora. Geralmente, as pessoas cobram mais caro por aquilo que dá mais trabalho e leva muito mais tempo. Aí a Mari explicou por que isso está completamente errado. Ela disse, sabe por quê? Porque a gente aprendeu que só tem valor aquilo que dá trabalho, sangra ou arranca pedaço. Se for fácil para você, não tem valor. E continuou com algo que me libertou. Só que o ponto é que aquilo que você é bom é fácil para você. E aí você acha que seu conhecimento não tem valor, porque existe um inconsciente que só tem valor aquilo que dá trabalho. E o que você sabe não te dá trabalho, porque você já sabe. Cara, isso explica tanta coisa. Explica por que você desvaloriza seu talento natural. Explica por que você cobra barato pelo que faz com maestria. Explica por que você acha que precisa sofrer mais para merecer mais. A Mari virou e disse, o ponto é, hoje é fácil, mas quantos anos levou para ser fácil para você? E soltou a frase, não é que é fácil, é você que faz parecer fácil. Você precisa saber com profundidade para explicar com simplicidade. Não tem como você deixar fácil se você não sabe muito. Não flerte com o fracasso significa não negociar com a desistência, não ter aquele mas se não der certo eu faço X, não deixar portas de fuga abertas. O Joel disse, meu pai não flertava, você é forte, não tinha intimidade com fracasso, não colocava opção, não tinha plano B. E eu percebi uma coisa, quando você não tem plano B, seu plano A funciona, não é teimosia, é compromisso total. É queimar as naves, porque enquanto você tiver uma porta de saída, seu cérebro vai procurar ela. Mas quando você fecha todas as portas e só deixa uma aberta, a porta do seu objetivo, você não tem escolha a não ser atravessar ela. É radical? É. É necessário? Absolutamente. Todo o grande resultado que você conhece veio de alguém que não tinha plano B. 5ª lição. Se não multiplicar sua verdade, você planta mentira no mundo. Essa aqui me incomodou de uma forma boa. A Mari disse algo que me cutucou. Se ela não multiplicar a verdade dela, ela vai estar plantando uma mentira no mundo. Eu parei e pensei. Como assim? Ela explicou. Se ela não entender que ela precisa levantar a bandeira dela, defender aquilo que ela acredita e ensinar outras pessoas, ela pode fechar o negócio dela hoje. Porque se você tiver preguiça de ensinar, é mais fácil você trabalhar para alguém. E continuou. Se você não ensinar, não tem como o outro aprender com você. Não existe outro caminho. Sabe o que isso significa? Você não compartilhar o que sabe não é humildade, é egoísmo. Porque enquanto você se cala, quem está falando? As pessoas ruins, os charlatães, os que destroem sonhos, eles não têm vergonha de falar. E você, que tem algo valioso, fica em silêncio? Você está permitindo que mentiras dominem. Seu silêncio é cumplicidade. A Mari disse uma frase que me arrepiou. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas te fazem desistir dos seus sonhos, só porque ela não aprendeu a sonhar. Se você tem conhecimento, experiência, história e não compartilha, você está deixando que os destruidores de sonhos dominem a narrativa. Você tem responsabilidade. Seu silêncio está prejudicando gente. 6ª lição. O impossível só tem esse nome porque você não chegou lá. Essa foi a mensagem final que a Mari deixou no podcast. O Joel pediu para ela mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas e ela disse: na sua jornada, em muitos momentos você vai querer parar e você vai achar que é impossível. Mas o impossível, ele só tem esse nome porque você ainda não chegou lá. Deixa isso entrar. Impossível é temporário. É apenas uma palavra para algo que ainda não foi conquistado. Voar era impossível, até que alguém voou. Ir para a Lua era impossível, até que alguém foi. Você criar aquele negócio, escrever aquele livro, transformar aquela vida, parece impossível, até você fazer. A Mari continuou. Eu quero que você se lembre
todas as vezes do dia 1, para que você tenha todos os dias a energia de quando começou. Mas se por uma fração de segundo, por um milésimo de loucura, você pensar em desistir, eu quero que você se lembre de quantas pessoas você fez continuar. Você já fez alguém continuar. Você já foi a razão de alguém não desistir. Você já salvou alguém com uma palavra, um post, um conselho. Como você vai desistir agora? Sua vida não foi dada apenas para ser vivida. Foi dada para transformar outras almas. Você tem responsabilidade. Depois dessa, você não pode mais usar impossível como desculpa. 7ª lição. Você aprendeu que só tem valor o que dá trabalho. Mentira. A Mari fez uma pergunta para o Joel que me fez parar para pensar. As pessoas cobram mais caro por aquilo que dá mais trabalho ou por aquilo que elas fazem melhor? E o Joel respondeu na hora. Geralmente as pessoas cobram mais caro por aquilo que dá mais trabalho e leva muito mais tempo. Aí a Mari explicou por que isso está completamente errado. Ela disse, sabe por quê? Porque a gente aprendeu que só tem valor aquilo que dá trabalho. Sangra ou arranca pedaço. Se for fácil para você, não tem valor. E continuou com algo que me libertou. Só que o ponto é que aquilo que você é bom é fácil para você. E aí você acha que seu conhecimento não tem valor. Porque existe um inconsciente que só tem valor aquilo que dá trabalho. E o que você sabe não te dá trabalho, porque você já sabe. Cara, isso explica tanta coisa. Explica por que você desvaloriza seu talento natural. Explica por que você cobra barato pelo que faz com maestria. Explica por que você acha que precisa sofrer mais para merecer mais. A Mari virou e disse, o ponto é, hoje é fácil. Mas quantos anos levou para ser fácil para você? E soltou a frase. Não é que é fácil, é você que faz parecer fácil. Você precisa saber com profundidade para explicar com simplicidade. Não tem como você deixar fácil se você não sabe muito. Pensa numa pessoa que faz o trabalho dela em meia hora e outra que demora 3 dias. Quem deveria cobrar mais? A lógica torta diz quem demorou 3 dias porque trabalhou mais. A lógica certa diz quem fez em meia hora porque domina tanto que consegue entregar resultado em velocidade recorde. Você não cobra pelo tempo, você cobra pelo valor que entrega. E o que você faz com facilidade é o que tem mais valor, não menos. Porque levou anos para chegar nessa facilidade. Pare de se desculpar por ser bom. Pare de desvalorizar seu talento, porque ele é natural para você. Outra pessoa levaria anos para chegar onde você já está. Isso vale ouro. 8ª lição. Excelência é excesso de essência. Essa história é incrível. A Mari foi convidada para falar num evento sobre excelência, mas ela não tinha preparado nada porque ninguém avisou. Ela pensou que ia falar sobre método, que é a especialidade dela. Aí na hora, quando anunciaram ela no palco, falaram, ela vai falar com vocês sobre o poder da excelência. E a Mari pensou, o que é o poder da excelência? O que eu vou falar aqui? Ela subiu no palco sem saber o que ia dizer. E aí no flow veio a definição. Ela disse, vocês sabem por que ela me pediu para falar de excelência? Porque ela vê excelência em mim. E sabe por quê? Porque excelência significa o excesso de essência. Deixa eu repetir porque isso é poderoso. Excelência é excesso de essência. Ela explicou. Ela vê excelência em mim porque ela vê que eu excedo a essência naquilo que eu faço. E todas as vezes que você exceder a essência no que você faz, você vai ser excelente naquilo que você entrega. Você não é excelente quando é perfeito. Você é excelente quando coloca mais de você no que faz. Excelência não é técnica, é essência transbordando. É você em excesso. Quando você excede a essência, quando você coloca seu coração, sua história, sua verdade, sua alma naquilo, você se torna excelente. E ninguém consegue copiar isso. Técnica se copia, produto se copia, essência não. As pessoas vão tentar te imitar, vão copiar seu formato, sua estrutura, seu discurso, mas jamais vão copiar sua essência. Porque sua essência é única, só existe um você. Então pare de tentar ser perfeito, seja essencial, coloque mais de você. Transborde, exceda, isso é excelência. 9ª lição.
Todo mundo pode escrever um livro, inclusive você. Essa lição vem com dados científicos que vão explodir sua cabeça. A Mari soltou. Você sabe quantos pares de cromossomos nós temos? 22 pares. E aí, em apenas um cromossomo, nós temos unidades e medidas o suficiente para fazer 8.500 livros de 200 páginas. Em um, você nasce com isso. Isso é dado. 8.500 livros. Você já nasceu com conteúdo para isso. E você ainda acha que não tem nada para dizer? O Joel fez o cálculo da vida dele. Ele tem 44 anos. Desde os 11, ele aprende coisas. São 33 anos vezes 365 dias. Dá mais de 10.000 dias de aprendizado. Ele falou, 10.000 métodos, no mínimo. A Mari ensina as pessoas a escrever livro em 5 horas. 5 horas. Não é ano sabático. Não é retiro de 6 meses. 5 horas e você tem um livro. E ela explicou por que as pessoas não fazem. A pessoa acha que só pode fazer um livro quando tiver 70 anos, quando tiver um legado consolidado. Mas não. Você escreve o livro da fase que você está. Você é estudante de medicina? Você não vai ensinar a ser médico. Você vai ensinar a ser estudante de medicina. Você não precisa esperar. Você não precisa de mais diplomas. Você precisa olhar para o que você já viveu, aprendeu, superou, conquistou. Cada aprendizado pode virar um livro, um curso, um método. A questão não é se você tem algo para dizer. A questão é quando você vai parar de se sabotar e começar. Porque você já tem. Sempre teve. Você só não se permitiu acreditar nisso. 10ª lição. Você é ser dinâmico, não espere estar pronto. Essa lição destrói o perfeccionismo que paralisa. A Mari explicou. Nós somos seres dinâmicos. A cada dia que passa, a gente sabe mais. Então, se você fizer um livro hoje e você for ler esse livro daqui 6 meses, sabe o que você vai achar? Você vai ter vergonha? Você não é mais aquela pessoa. E ela contou uma história linda. Ela escreveu uma poesia, publicou e depois de um tempo foi ler e pensou: nossa, acredito que eu publiquei isso. O negócio aqui está muito ultrapassado, eu nem penso mais assim. No mesmo dia, ela recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo: Mari, eu quero te agradecer, porque hoje de manhã eu pedi uma resposta para Deus. Eu abri o seu livro nessa página e respondeu tudo o que eu precisava. E a Mari entendeu. O que eu crio não é para mim, é para o mundo. E se eu não crio naquele momento, eu vou me tornar uma outra pessoa e aquilo já passou. Eu não vou conseguir mais fazer. Você nunca vai estar pronto, porque você muda todo dia. O livro que você escreve hoje não é para você de amanhã. É para você do passado. É para quem ainda não chegou onde você está. Se você esperar estar pronto, nunca vai criar, porque pronto não existe. Você é dinâmico, você evolui. E aquilo que parece imperfeito hoje pode salvar a vida de alguém amanhã. A Mari tem um livro que ela escreveu em 2020 e vai lançar agora. Ela não lançou antes porque achou que estava ruim. E ela disse: talvez para a Mari de hoje ele esteja muito ruim, mas eu não teria capacidade de fazer ele hoje. Naquele momento era importante. Então crie imperfeito. Crie agora, porque alguém precisa da sua mensagem exatamente do jeito que ela está hoje. Não espere perfeição. Perfeccionismo é medo disfarçado. 11ª lição. 3 passos para ouvir a voz de Deus. Querer, fluir, experimentar. O Joel perguntou para Mari: como é que Deus fala contigo? E ela respondeu com um método prático. Ela disse: você tem que ter 3 coisas para você conseguir ouvir a voz de Deus. Primeira coisa é querer. Mas não é aquele querer brega que você quer emagrecer, mas come todo dia um brigadeiro. Se você tem algo que faz arder o seu coração, é porque vale a pena investir o seu tempo. Querer é decisão, decisão é ação. E ela explicou o que ela fez. Eu parava de manhã, lia um trecho bíblico, escrevia, tentei meditar, meditava 5 minutos. E era isso. Fazia sentido? Não, mas eu fazia. Primeiro passo, querer de verdade. Não é desejo passivo, é decisão ativa. O que você vai fazer todos os dias para isso? Segundo passo, fluir. O fluir não faz sentido. O fluir te faz sentir. Você não está preocupado se vão rir de você, se não vão rir de você, se está fazendo alguma coisa certa ou não.
Ela contou que sentia de falar algo para alguém e não falava. Aí outra pessoa chegava e falava exatamente aquilo. E ela pensava, meu Deus, por que eu não falei? Ela começou a perceber que tinha uma voz falando com ela. E começou a fluir. Começou a dar vazão. Fluir é parar de julgar. É permitir que venha sem filtro racional. É agir sem lógica, apenas confiança. Terceiro passo. Experimentar. E quando você experimenta, você quer mais. Você experimenta e flui mais. Você faz mais. Então esse é um ciclo que se repete. Ela contou o dia que estava tomando banho e o cabelo dela estava caindo por causa de um tratamento. Ela chorou. Pegou um chumaço de cabelo, começou a chorar de dor. E reclamou. Arruma uma coisa, estraga a outra. Quando que isso vai acabar? Na mesma intensidade que ela reclamou, ela pediu perdão. Tá bom, não é tão ruim, desculpa. E colocou o cabelo na parede. Formou um coração. E ela escutou. Deus coloca amor até naquilo que te causa dor. Quando você experimenta, quando você age no que recebe e vê o resultado, você quer mais. É um ciclo. Querer, fluir, experimentar. Querer mais, fluir mais, experimentar mais. Ouvir a voz divina, a intuição, o chamado não é dom, é disciplina. Todos podem. A questão é, você quer de verdade? 12ª lição. Eu aprendi a escrever porque não aprendi a sonhar. Essa é a última e é pura poesia. A Mari revelou o dia que Deus falou com ela sobre sua missão. Ela disse, esse dia foi pesado, eu chorei. Ele escreveu assim para mim, eu te ensinei a escrever porque você não aprendeu a sonhar. E ela explicou, você vive num mundo adulto que destrói criatividade. Você quer pintar uma baleia de rosa? Não, mas a baleia não é rosa. Ela é azul. Você quer fazer? Não, mas não é assim. É desse jeito. E a criatividade fica onde? A Mari aprendeu. As coisas da nossa cabeça são Deus suspirando a direção do nosso coração. A fantasia é a pureza da criança que um dia ficou escondida. E ela ensinou algo incrível sobre criatividade. Você sabe o que é um astrolábio? Não? Você consegue imaginar cor, tamanho? Não, mas ele existe. Agora pensa num cavalo com asa de borboleta. Consegue? Sim. Qual a cor da asa? Azul. Existe? Não. Ou seja, a criatividade nada mais é do que você conectar duas coisas e criar uma nova. E ela concluiu. Como que eu posso dizer que é mentira se você conseguiu pensar? Se você conseguiu formar aquilo na sua cabeça? Todas as vezes que eu forço a minha criatividade, que eu escrevo coisas que nunca aconteceram, que eu falo palavras que talvez pareçam impossíveis, eu deixo aquilo real, eu aproximo aquilo de mim. É impossível até alguém fazer. É mentira até alguém pensar. Você foi ensinado que as coisas da sua cabeça são loucura, mentira. Mas não são. São sementes de realidades futuras. São sonhos querendo nascer. São chamados esperando resposta. Não deixe ninguém te fazer desistir dos seus sonhos. Você pode pintar a baleia de rosa. Você pode criar o impossível. Você pode sonhar grande e realizar maior ainda. A Mari disse no final, pare de se preocupar com quantos seguidores você tem, com quanto dinheiro você coloca no bolso. E comece a focar em quantas vidas você salva e quantas almas você devolve para o céu. Essas foram as 12 lições que mudaram minha visão sobre meu próprio valor. E agora eu quero saber de você. Qual dessas lições mais te impactou? Qual você precisa aplicar na sua vida agora? Deixa aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de pessoas que não vão mais se esconder, que não vão mais desvalorizar o que sabem, que vão colocar sua essência no mundo sem medo. Se você chegou até aqui, você é raro. A maioria desiste no meio. Mas você não. E isso já diz muito sobre você. Agora vai lá e assiste o podcast completo do Joel J com a Mari Coelho. O link está no comentário fixado. Porque esse vídeo aqui é só um gostinho. O podcast inteiro vai te transformar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque lembra, não é sobre ego, é sobre eco. E o eco que a gente deixa juntos é infinitamente maior. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o vazio não é falta, é excesso.
Agora vai lá e transborda.